Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Todo mundo bem por aí? Ana Madiarinha aqui para mais uma live na Semana da Consciência, aqui nesse programa que estamos fazendo esse ano, trazendo a cada semana um conteúdo dentro de um macro tema. E esses macro temas, estou escrevendo aqui e falando com vocês ao mesmo tempo. Botando o título aqui, peraí, gente, só um minutinho. Lei do Tempo com Marisa Monteiro, da Casa Sauabona. Marisa Monteiro, publicar. Vamos fixar aqui. Pronto, fixado. Marisa já está chegando aqui. Marisoca, antes de eu te chamar aqui, vou só dar uma instrução geral aqui para a galera, né? Então, nós estamos fazendo um movimento onde a cada semana do mês nós trazemos um macro desse tema. Então, na primeira semana nós falamos de cura, na segunda semana de cada mês falamos de consciência, expandindo o nosso olhar acerca de outros movimentos, outras possibilidades. Na terceira semana falamos de abundância, e aí dentro de abundância falamos dos aspectos de riqueza, prosperidade e abundância. Na quarta semana falamos de multidimensionalidade, e aí vamos explorar literalmente outros universos, galáxias, outras raças e assim por diante. Então, é um programa. Por que é um programa? Porque nesse movimento... Ai, eu tô tentando ajeitar minhas pernas aqui onde eu tô. Nesse movimento, dentro de cada semana, vão ser sempre os mesmos 3 convidados, que eles vão trazer um conteúdo continuado a cada encontro por mês. Eles vão falar daquele tema que eles estão tratando, sempre aprofundando um pouco mais, aprofundando um pouco mais. Por isso é um programa. Então, dentro dessa ideia, dentro desse conceito de programa, a Marisa, que já está aqui comigo, essa lindona que eu tive a honra de conhecer em Curitiba, né, e fazer já alguns movimentos com ela que foram bastante impactantes na minha vida, e eu também entregando alguns movimentos para ela que eu sei que também foram bem impactantes na vida dela. E no universo nada é por acaso, então estamos aqui nesse momento, né, criando essa nova troca, esse novo espaço de aprendizado, de sabedoria, de expansão da nossa consciência, que é o tema dessa semana. E Marisa é uma estudiosa, né, da lei do tempo, e também chamado tempo natural. Para falar a verdade, eu não sei se tem diferença, eu vou perguntar para ela se tem diferença sobre. Lei do tempo e tempo natural. Você está me ouvindo, Marisa? Bem? Tô te Ótimo. ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Estou também. É. Então, eu vou trazer essa pergunta já para ela, quando a gente começar a nossa conversa aqui, se tem diferença entre lei do tempo e tempo natural, porque é algo que eu também estou aprendendo, gente. Estou entrando nesse universo aí. Ai, esse negócio está caindo, vou deixar para fora. Estou aprendendo também sobre esse universo da lei do tempo. E, enfim, né? A gente vai conversar com a Marisa e vai entender um pouco mais desse contexto todo. Ela vai nos explicar, nos orientar e assim vamos todos aprender, vocês e eu. Então, minha amada, querida Marisa Monteiro, guardiã da Casa Sauabona, seja muito bem-vinda a esse espaço aqui do Ser Mais Você. É a primeira vez que você está aqui, então sinta-se em casa nessa comunidade, né? Sinta como se fosse a sua casa, e de fato, de alguma maneira porque a consciência Ser Mais Você, ela traz as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. Então, seja muito bem-vindo. Para mim é uma alegria, mais do que uma honra, receber você aqui para a gente falar desse tema, porque já tive a oportunidade de receber de você, né, pacotes assim incríveis dentro desse tema, desse conteúdo, e agora tenho a honra, né, então, de trazer esse conteúdo para a galera que segue aqui o Ser Mais Você e que tem essa perspectiva de encontrar caminhos para ser mais quem já é, né? E o autoconhecimento é exatamente uma das vertentes para essa jornada de volta para dentro, né? De reconectar com a nossa essência, com o nosso ser, com quem somos. Então, minha querida, bem-vinda.
E para a gente começar esse lindo movimento, essa prosa, né? Essa linda prosa que vamos ter aqui, eu quero te convidar a se apresentar, contar um pouco da sua história, quem é a Marisa, o que ela faz, quais são os seus movimentos terapêuticos nesse momento, né? Os seus movimentos também de cursos, vivências e assim por diante. Fale um pouco de você e dos teus movimentos, e aí depois a gente vai entrar no nosso tema maravilhoso que eu estou aqui curiosíssima. Para quem já está chegando aí, sejam muito bem-vindos, viu, queridos? Gisele, está chegando aí, deixa eu ver quem mais. A Docica Atelier, sejam bem-vindos, queridos. Uma honra receber vocês todos aqui. Marisa, Ai, fale-nos, Ana, quem é você, eu amada? que, eu que te agradeço, né, o espaço. Esse tema é um tema muito importante, né, e que eu acabei de chegar de uma jornada da Bahia e eu escutei isso muito profundo, né, que assim como nós somos guardiãs, né, existem pessoas que são escolhidas, acho que pelo coração, né, e nem tanto às vezes a gente acha que é pelo intelecto, né, pelo conhecimento, mas é pelo coração e acho que todo mundo pode ser escolhido, essa é a minha sensação. Mas acho que quando o teu coração está vibrando numa certa frequência, você é escolhido para passar certas mensagens que às vezes nem o seu intelecto dá conta, né? E a Bahia deixou isso muito claro para mim com relação à lei do tempo, o tamanho da importância que divulgar, partilhar essas informações, né? Esse conhecimento, mais do que um conhecimento para mim, porque quando você começou a falar, né, a gente vai aprender junto, eu também vou aprender junto, né, porque é bem importante salientar que a gente nunca partilha um conhecimento sozinho, não tem como você fazer isso sozinho, né, Marisa, não acredito nisso, né, então qualquer conhecimento, e a gente vai falar especificamente da lei do tempo, ele é um eterno aprendizado, é um mar sem fim, literalmente, né? Para quem chegou da Bahia para o trabalho de Iemanjá, né? Eu fiquei num ilê lá trabalhando para isso, então foi bem potente. E ali dentro do ilê vieram muitas entidades, né? Como a gente chama dentro desse credo, dizendo para mim, você precisa falar do tempo. Né? Ui, que chamado! Vai, minha Exato, filha! porque é uma vivência que eu tenho, né? Sim. É uma vivência de vida, então a lei do tempo, a lei natural, o Tzolk'in, o sincronário, tudo isso que a gente vai adentrar, né, dentro dessa jornada, ela realmente mudou a minha vida, né? Eu acabei adentrando numa rádio, numa frequência que mentalmente eu não fazia a mínima ideia no processo consciente, né? E conforme eu fui caminhando e conforme eu vou caminhando, e conforme as pessoas vão me questionando, né, me colocando esses questionamentos, igual você acabou de falar, a lei do tempo é a lei natural, eu pensei, nossa, nunca pensei sobre isso. Daí vem, né? Começa a descer aqueles downloads gigantescos, né? Você fala, gente, peraí, que agora eu só preciso concentra, né? E eu sou sim, você fez, né, meu mapa numerológico, então você mais do que ninguém sabe disso, né? Uma estudiosa incansável, né? Caiu uma palavra, uma informação na minha mão e aquilo me tocou de arrepiar meu corpo, né? De chegar nos meus sentidos, é uma coisa insaciável, né? Às vezes eu achava que era um tanto doentio, depois que a gente fez o mapa, eu percebi que, ok, estamos dentro do processo Sou eu, isso natural, sou eu. né? Tá tudo certo, né? Mas hoje a gente se encontrou num encontro muito potente, né? Que é o encontro de si, que foi um encontro proposto a princípio
para ajudar uma amiga que estava em necessidade. Então, arrecadar um dinheiro para essa pessoa que estava fora do Brasil, passando por um período difícil. E eu quis ajudar. E uma pessoa que eu atendo, né, e que cuida das minhas finanças, chegou para mim e falou: ao invés de você fazer um empréstimo no BNDES, que tal você botar o seu corpo para trabalhar na Berlinda com grupos, né? A minha formação primeira é bacharel e licenciada em dança, né? Então, eu comecei a dançar muito cedo, com 3 anos de idade, e aí eu fiz a faculdade, fui morar fora, estagiei no Bolshoi, fiz várias coisas dentro do movimento de dança, né? E quando eu estava morando na Rússia, lá em Moscou, eu pedi para sair da parte técnica de ser bailarina para ir para a parte estudiosa de professor. Então eu fiquei numa escola de bairro, aonde eu eu quis, né? Eu pedi isso, eu falei, ó, eu quero voltar para o Brasil e ensinar dança para aqueles corpos que as pessoas julgam que não podem dançar, né? Então, eu sou gorda demais, eu não tenho andeora, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu fui para lá com esse objetivo na minha mente. E a maître de balé que ficou responsável por essa parte comigo nessa escola de bairro, nas primeiras aulas, ela me deu uma prancheta, um lápis, e falou para mim: escreva o que você está vendo. Ué, eu estava fazendo faculdade de dança, então eu escrevia lá a sequência de balé. E ela passava, como uma boa russa, pegava a folha assim, amassava e jogava no lixo e dizia: não, não é isso. Eu demorei acho quase uma semana para entender que ela estava falando de alguma coisa que eu não via conscientemente. E aí ela sentou do meu lado e falou: tá vendo aquela menina? Hoje ela chegou, provavelmente ela deve ter brigado em casa, porque o ombro dela tá deslocado para tal lado, né? E olhou para mim e falou: entendeu? E aí eu comecei a olhar, ou a pensar em tentar olhar com esse olhar além do que era uma técnica, além do que era aquele conhecimento que eu já tinha. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para dar aula em escolas regulares e acabei caindo na pedagogia, né? E aí eu também fiz pedagogia. E aí, da pedagogia, uma coordenadora da escola me levou para São Paulo para fazer um treinamento pedagógico, mas ela não tinha dito que ela tinha me inscrito num curso da Cristina Cairo, né? Que fala sobre linguagens do Uau, corpo. adoro, adoro, adoro. É, Aliás, Cristina Cairo, né, a Bíblia, né, do livro dela, Linguagem do Corpo, é uma ferramenta que eu uso exatamente para me ajudar no diagnóstico das minhas clientes. Então, não sabia desse lado seu e já amei mais. né? E aí, quando a gente se conheceu, a Cristina falou para mim: você faz leitura de corpo. Meu Uhum. bem, você faz leitura de corpo. Eu já tinha uma jornada, né, dentro de uma doutrina umbandista, né, espiritualista umbandista. E aí, depois que eu conheci a Cristina, as coisas começaram a se conectar mais conscientemente, né? E a partir da minha virada com a Cristina, eu comecei a atender pessoas na minha casa, com aula de alongamento e com meu aquecimento de balé, que já era o diagrama de Divino 1320, né? O diagrama que a gente tem corporal da lei do tempo, que eu não sabia efetivamente, eu só peguei aquela informação, caiu no meu colo e eu usei ela junto com uma referência de dança que é Laban, né? Que fala sobre o espaço e o corpo. Então eu comecei a trans, transpor, né? Colocar um em cima da outra as informações e fazer essa rede intuitivamente. E aí eu atendi uma senhora e ela me perguntou no final do atendimento que eu estava fazendo. Eu falei para ela: olha, eu senti que eu tinha que fazer esse movimento com você. E aí ela falou: você está vendo alguma coisa? Eu olhei para ela: sim.
Ela falou, é algum desenho? Sim. Você sabe desenhar? Sim. Desenhei o desenho. Ela falou, então, isso é um símbolo de reiki. O que você vai fazer esse final de semana? Eu falei, nada. Daí ela falou, você já ouviu falar de reiki? Eu falei, é de comer? Ela falou, já entendi. Você, né? Vamos fazer um curso. Eu vim para cá para dar um curso. Então, você é minha convidada. E aí, eu realmente adentrei dentro dessas práticas e desse mundo é, mais integrativo, mais energético, sem estar conectada necessariamente a uma doutrina, né? E aí as coisas começaram a fazer mais sentido no saber, né? Eu gosto Eu muito. olhei, eu olhei aqui porque passou uma fadinha aqui, viu? Elas, elas adoram essas coisas. Fadinhas Aham. adoram. Aham. E aí foi muito interessante porque uma coisa isso é o processo natural, tá, pessoal? Uma coisa vai puxando a outra e aí aquele mar sem fim que você pensa, meu Deus, mas isso apareceu na minha vida em tal época, mas eu não olhei com esse olhar, mas então tá tudo certo, né? E aí as ferramentas começaram a chegar, né? Eu comecei a atender pessoas dentro do meu aquecimento de balé, que já era o diagrama de divino, dentro da frequência da lei natural, que a gente vai chegar nele, né? Junto com as ferramentas de Reiki. Aí eu atendi uma pessoa de Theta Healing, essa pessoa me deu o curso, porque ela falou que eu já fazia isso e não sabia. Uma pessoa de barra de axis, uma pessoa... E assim foi até chegar no produto que acabou conectando a gente, que foi Encontros de Si, né? Que foi a medicina do cacau, né? Que a gente adentra primeiro na medicina do cacau, depois na multidimensionalidade, no coração unificado, e aí na lei do tempo propriamente dita, junto com o movimento, né? Então, hoje, o meu trabalho entendo e eu ainda estou na aceitação disso, né? Uhum. De que Tá no existe, processo de criação, né, de tudo isso, né? sim, porque ele tem a ver com um lado muito espiritual, né? Porque isso é uma coisa muito forte, a minha ligação com os orixás e com os elementos da natureza elementais é muito forte, né? Então, por mais que eu tente, às vezes, não ligar, e aí isso é um esforço em vão, porque quando a gente vai estudar geometria sagrada, a flor da vida, é a teia interligada, meu bem. Aceita que dói menos. Mas a gente Uhum. tem esse processo humano, né, ser humano, que a gente também tenta encaixotar e recortar, enfim, e que é em vão, mas ok, também entendo que é para a gente tentar ser um pouco menos caótica na hora que a gente vai falar sobre, né? E de toda forma, né, Marisa, para a gente encontrar esse caminho do meio, que é um caminho que é individual, né? Ele é a Sim, construção de cada um de nós a partir das nossas experiências. A gente. Ah, esse negócio está caindo, eu vou deixar ele aqui do lado. A gente tem que navegar no 8 e no 80, né? A gente tem que experimentar os dois aspectos da balança aí da nossa jornada, né? Para a gente ter clareza do que serve para a gente e construir aquilo que é só nosso. sim, Aquele caminho que é só meu, que serve só para mim, mesmo que eu possa partilhar ele a nível de experiência com outras pessoas e talvez até ensinar outras pessoas aquilo que eu faço, mas ainda assim eu vou estar ensinando do modo como eu faço. E ao uhum, ensinar uhum, o outro o modo como eu faço, ele ainda vai desenvolver o modo dele, sim, né? Então a gente precisa realmente navegar nesses dois extremos, né? E enquanto eu trago essa fala aqui, né, que coincide com a tua, com isso que você falou, né, a gente tenta encaixotar, mas não consegue, ou seja, isso faz parte da experiência da nossa própria compreensão. Enquanto falamos disso, todos vocês que estão chegando aqui, eu quero dar as boas-vindas aqui às meninas e meninos, né, que estão chegando nessa nossa conversa de hoje. Eu sou Ana Madiarim, é uma honra receber todos vocês aqui na nossa comunidade Ser Mais Você, onde nesta semana a gente está falando do tema consciência.
E só para você que está chegando agora, rapidinho, Marisa, eu vou só Uhum. explicar aqui para as pessoas se sintonizarem, né? A cada semana do mês nós trazemos um macro tema e eu trago 3 convidados fixos naquele mesmo dia de cada mês para falar sobre um aprofundamento no tema que ele está trazendo. Então, na primeira semana nós falamos sobre cura, cura física, emocional, mental, espiritual. Na segunda semana a gente fala sobre consciência e aí eu estou trazendo temas para expandir a nossa consciência. Marisa vai vir toda terça-feira, toda segunda terça de cada mês, falar sobre a lei do tempo natural, Tzolk'in e por aí vai. Na quarta-feira, segunda quarta de cada mês, nós vamos trazer a Andrea Fidelis, Marisa, que é uma psicóloga que fez doutorado em inteligência espiritual. Olha isso. E ela traz esse tema assim com muita facilidade para a gente compreender e entender, mas com muita profundidade também. E na sexta-feira desta segunda semana, nós temos o Mauro Cardoso, que é um convidado que está trazendo temas sobre espiritualidade nas organizações. A gente passa a maior parte do nosso tempo dentro de um ambiente de trabalho, às vezes sentado numa cadeira, interagindo com algumas pessoas lá, ou pelo menos a maioria das pessoas ainda está nesse padrão de trabalho, né, dentro de organizações e tal. E o Mauro ele vem trazer essa expansão de consciência sobre a humanização nas organizações e a espiritualidade. Como lidar com esses temas dentro de um ambiente que ainda é competitivo, que ainda é muito embasado no dinheiro, né? nessa ideia distorcida do dinheiro. E, enfim, essa segunda semana eu sinto que vai ser uma semana muito especial, porque realmente é uma abertura de visão, né, para a grande maioria das pessoas. Falar da lei do tempo, falar de inteligência espiritual e falar sobre espiritualidade dentro das empresas é algo que é muito quebra de paradigma, é muito disruptivo, hoje em dia ainda, porque são temas pouco conhecidos para a grande maioria das pessoas. E esse é o nosso papel, trazer essa clareza, Sim. trazer esse conteúdo, né? Então, Alessandra, bem-vinda, Adriana, bem-vinda. Na terceira semana a gente fala, Marisa, de abundância, mas dentro de 3 perspectivas: riqueza, prosperidade e abundância. São igual? Não, não são. Uma está mais ligada ao aspecto material, propriamente dito, né, da materialidade. Outra está ligada ao aspecto do ser próspero, uma mente próspera. E o outro está ligado a um contexto coletivo, da visão de abundância para o todo, onde a abundância está em tudo. Então a gente aprofunda nesses temas. E na última semana de cada mês, falamos sobre multidimensionalidades, universos, família galáctica, extraterrestres, cura também a partir desses outros níveis de consciência. Então, galera, vocês que estão chegando aqui, esse programa de aprofundamento está muito bacana. Se você não segue o Ser Mais Você, clica aí para seguir, para você acompanhar as nossas postagens das lives e se familiarizar com esses temas que a gente está trazendo e principalmente acompanhar esses nossos convidados que vêm aqui uma vez por mês, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, exceto se tiver algum imprevisto, claro, e aprofundando cada vez mais nesses aspectos. Então, se você está gostando aí da fala da Marisa, ou se você tem curiosidade ainda mais sobre a lei do tempo, ou se você conhece pessoas, né, que não têm a mínima ideia do que seja a lei do tempo, por favor, traga a sua contribuição, né? Clica aí na setinha, manda esse convite para a galera para vir ouvir a Marisa, né? Acessar esse conhecimento, acessar esse conteúdo, que é um conteúdo muito, muito especial, traz uma consciência, traz um autoconhecimento muito diferenciado do que a gente está acostumado. E também uma outra forma de você contribuir para que essa live chegue para o maior número de pessoas possível. Lá no perfil da Marisa e aqui no Ser Mais Você, é você clicando muito aqui nos coraçõezinhos. Clica aí, galera, vai clicando muito, 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 muito nos coraçõezinhos aí, porque assim você traz a tua contribuição para a gente criar um campo energético, um campo vibracional ainda maior, tá bom?
Esse é o pedido que nós fazemos para vocês, porque é a forma que o Instagram entende de distribuir esse conteúdo para mais gente, tá bom? Então vocês ajudam a gente daí e a gente faz o nosso trabalho daqui. E também tragam suas perguntas, tragam sua partilha aí, né? Como a gente vai falar de lei do tempo, vai falar de Tzolk'in, já escreve pra gente aqui no chat se você já sabe qual é o seu Kim e qual é o seu Kim. Escreve aqui pra gente ir sintonizando nessa energia, né? E aí, Sim. Marisa, você acabou de, né, trazer a sua experiência, quem você é, o que você faz hoje, enfim, né? Vamos começar efetivamente trazendo alguns conceitos em que eu quero entender também, tá? Estou aqui aprendendo junto com Eu você. também. Traga traga para a gente, dentro da tua visão, esses conceitos assim. O que é lei do tempo, o que é tempo natural, o que é Tzolk'in, o que é sincronário da paz, né? Esses conceitos que fazem parte dessa temática que você vai trazer para a gente nesses encontros mensais, começa a dar uma situada na galera. Ainda que você já conheça esse conteúdo, gente, que você que está aí ouvindo já conheça, mas às vezes tem uma palavra que Marisa vai falar que vai fazer um outro download, trazer um outro bloco aí e tá tudo certo, né? Então, começa com isso. Eu acho que é o ponto de partida, assim, na minha visão, é o Uhum, que são, né, esses conceitos, uhum. enfim, o que que eles querem dizer, né? Eu gosto muito de começar falando da palavra tempo, né? E Uhum. provocando esse questionamento. O que você faz com o seu tempo? Porque a gente usa muito essa palavra, né? Eu não tenho tempo, né? Eu tô correndo atrás do tempo, né? Tempo é dinheiro, né? E aí a gente precisa entender o que é o tempo, né? Então, quando a gente vai falar de lei do tempo, a gente está falando de uma contagem que honra tanto o Sol quanto a Lua. Uma contagem de tempo, né? Tempo, dentro da lei natural do tempo, ele é uma energia fatorada, ele é um fractal igual à arte, um fractal de energia, tá? Então, Marisa, eu não sei o que é um fractal, né? Então, eu costumo dar um exemplo assim, imagina, é um átomo, é uma laranja, e aí eu vou desmanchando ela até a menor parte invisível dela. Eu estou falando dessa menor parte invisível, um fractal, tá? E dentro da lei natural do tempo, a menor parte, que é tempo, é a arte. Então, na lei do tempo, tempo não é dinheiro. Tempo é arte. E arte é todo o nosso servir. E aí a gente precisa desmistificar alguns conceitos de servir, né? Antes Porque de você entrar no conceito de uhum, servir, então quer dizer que arte, nessa visão, não é desenho na tela, pintura, tocar violão, tocar música. Então, arte não é isso. isso é um tipo Qual de servir. tá? Aí então, o que é essa arte e como que ela se traduz, então? A arte se traduz num serviço. A gente veio para cá para servir a nós e ao outro, ao entorno, né? O outro é uma outra parte de mim. O outro tem fractal meu e eu tenho fractal dele. Nós somos todos interligados. Dentro desse conceito, eu não estou natureza, eu sou natureza. Então eu não tenho essa desconexão com tudo. Eu sou conectada com a planta, com o bicho, com o animal, com todos os elementos da natureza. Então eu sou natureza, eu não estou natureza. E a arte tá ligado muito a simplesmente ser quem você é. Então você veio para cá para ser quem
o desenho fez com que você viesse ser. Então, eu tenho lá um desenho, aí é natural mesmo, eu já, né, a costura Ana já sabe, né? Então a Ana vai me cerceando. A gente tem lá um desenho humano, que é uma outra técnica que eu sobreponho dentro da lei do tempo, e eu tenho a lei dentro do meu desenho humano, eu tenho a minha assinatura. Então, eu sou uma semente harmônica amarela. Eu sou feita de uma luz que traz uma informação desse desenho e um som que traz o movimento dentro dessa informação que eu vim servir aqui com essa arte. Essa arte de dançar, falar, conectar, né? Então não é só a arte que a gente conhece como produto artístico, Uhum. né? Para dentro desse conhecimento, a arte está conectada ao meu servir. E aí o meu servir pode ser, por exemplo, empurrar carrinho. Isso também é uma arte. Porque existe uma conexão com aquilo dentro do meu desenho e dentro da minha assinatura. Uhum. Ok? Sim. Tá? Então, quando a gente vai adentrar na lei do tempo, a gente entra no conflito de frequência com o gregoriano. Por quê? Uhum. Porque quando a gente está falando de gregoriano, a gente está falando de uma maneira de contar o tempo, de visualizar o tempo, que faz a honra ao sol, não faz a honra à lua. Então, essa é Tem, a grande diferença do calendário gregoriano para o calendário do tempo natural? Seria isso? para mim, A contagem? a contagem. A honraria, né? Que para mim isso é muito forte, né? Quando você está falando de um gregoriano, você está falando do sol. Então você está falando do ancoramento, né, do masculino, da energia masculina. E a lua, ela não está inclusa nisso, nessa contagem. E quando você está falando a palavra calendário, a etimologia dessa palavra é um caderno de pagar contas. Por isso que quando você vai procurar muita gente que estuda, trabalha em lei do tempo, essa palavra muitas vezes é uma ofensa dizer, o calendário maia. Mas eu acabo Uhum. falando e muita gente acaba falando porque também é um jeito da gente tentar conectar pessoas a essa informação. Eu, Então. Marisa, sinto assim, né? Mas eu E tá sempre super sali... certo. Eu acho que tá certo, porque, por exemplo, a turma que segue aqui o Ser Mais Você, que vai ouvir essa live depois, gravada e tal, a gente nunca falou aqui sobre a lei do tempo, né? Nunca falou aqui. Então, é como. E isso eu me coloco nesse lugar também. É como ensinar o alfabeto à criancinha. Tem que Uhum, começar do básico e trazendo informações, palavras que já fazem parte de alguma forma do meu inconsciente coletivo, para uhum, daí eu começar a entender um outro universo, para eu começar a entender uma outra etapa, uma outra parte desse contexto, né? Então, eu compreendo isso que você fala, que calendário não tem nada a ver com o calendário maia, com a ideia do maia, a uhum, ancestralidade, a origem, né, da contagem do tempo uhum, maia, assim como não tem a ver com a ideia da contagem do tempo pela lei do tempo. Mas é uhum. uma forma das pessoas entenderem do que a gente está falando, né? Sim, sim, porque é uma informação que ela quebra muitos paradigmas, né? Ela, ela faz com que você comece a olhar o tempo dentro de uma frequência, não dentro de um quadrado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu tenho que fazer isso e aquilo. Você começa a adentrar dentro da informação do dia,
movimento do dia dentro de uma frequência como se fosse uma frequência de rádio. Eu costumo dizer assim, que você sai de um AM, né, de rádio, que é um calendário gregoriano, e você vai para um FM, que é a frequência da lei do tempo, tá? Então, dentro desse conhecimento, o gregoriano, que é um caderno de pagar contas que honra a energia masculina, a lei do tempo vem como uma frequência de tempo que tem como base o ciclo lunar e o ciclo solar. O ciclo lunar fala de 13 luas de 28 dias. E o ciclo solar está honrado dentro lá da matriz do que a gente chama de Tzolk'in, que tem 260 selos. Então, para adentrar, para mim, tá? Para adentrar dentro desse sentir, dessa sabedoria, que é sentir o gosto de, para entrar num conhecer isso e trazer para sua consciência, eu entraria primeiro no 13 luas de 28 dias, que a gente chama da frequência 1328. Então, eu não tenho 12 meses, eu tenho 13 luas. As crianças enlouquecem. A energia de criança é maravilhosa, né? Porque ela traz o movimento. E eu sou do movimento, Mandiarim também é do movimento, então chama a criança. E aí as crianças não conseguem ficar quieta, isso é impossível, né? Mas isso é um bom sinal, né? Sim, sim, a energia está em movimento. Esse é o sinal, tá tudo certo. Né? E aí, quando você vai pesquisar mais sobre a origem, por exemplo, do calendário gregoriano, você vai ver que até chegar nesse formato que a gente tem até hoje, veio lá de um formato bem católico, né? Aonde o gregoriano é do Papa Gregório, Uhum, que uhum. organizou isso de maneira que cada mês faz a honraria a alguém importante que se referia na época, tá? E principalmente se referia a uma questão econômica da época e Isso, financeira. uma Então questão era um grande monetária. monetário, era um grande rei, era um grande dono de terra, era um grande. Júlio César e assim por diante, Exatamente. Ou né? seja, movimentava dinheiro e poder. Isso. Dinheiro e poder. E aí, quando você vai estudar, né? Assim, Marisa, eu sou uma curiosa. E aí, para quem está assistindo agora ou vai assistir depois, né? E quiser ir lá e me mandar, você tem alguma referência? Eu posso mandar as referências sem problema, né? Para vocês irem buscando isso dentro do pai de todos, que é o Google. Marisa, eu tenho medo, né? Tem muita gente quando vem fala, eu tenho medo de procurar no Google porque tem muita informação e essa informação pode ser falsa. Eu digo assim, quando bate no teu coração, faz uma oração e pede para que teus guias, para que a energia de luz e harmonia te guie dentro do Google, porque vai aparecer coisa para você que é para você, né? Então, quando você adentra dentro desse conhecimento e que você vai ver a origem do calendário gregoriano, que está dentro de uma origem que foi feito dentro de um lugar monetário e poder, quando eu me sintonizo dentro desse lugar exclusivamente, o meu tempo se transforma em dinheiro.
dentro da frequência. Ele não é mais arte. Marisa, eu não tenho como abominar um gregoriano. Gente, eu não abomino um gregoriano, mas ele não é o meu calendário de frente aqui na minha casa para nada. Eu sei que dia da semana que é hoje, o dia do gregoriano que é hoje, depois que depois que eu me coloco dentro da frequência do movimento do dia. E com o tempo eu acabo esquecendo. Então, por exemplo, você me perguntar, eu sei que hoje é terça, mas eu não lembro que dia do gregoriano é hoje, né? Ô, Ana, você tá muda. É para você ficar muda mesmo? Eu não tô ouvindo você. Vocês estão ouvindo a Ana? E vocês estão me ouvindo? Ai, glória a Deus. Tá. Ficou mudo sozinho. KKK. Ai, que maravilha. A Ana que me cerceava. Nossa, deixaram ela muda. Oh, maravilha. Tá bom, então. Mas vocês estão me ouvindo. A Tati falou que não. A Tati, sim. Ai, beleza, Tati, obrigada. Então eu vou continuar, tá? Isso. Vamos lá. Força na peruca. Então, hoje, por exemplo, agora eu abri aqui, beleza. Então, hoje é 7 do Deu! 2. Aê! Aê! Né? Como diz uma amiga minha, a Marisa é o balão. Se ela não tiver uma cordinha, a menina vai embora. Você não vê nunca mais, né? Então, deixa eu te segurar aqui, amiga, peraí. Né? Olha só, eu tava te ouvindo, mas enfim, deu alguma coisa aqui que ficou mudo e agora voltou, tá tudo certo. Ok. Mas tem uma coisa aqui, ó, que eu quero, você estava falando, eu estava prestando atenção e que para mim foi um dos grandes desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, tá? Hum? Quando eu comecei a tomar conhecimento sobre a lei do tempo, dava um nó na minha cabeça que era exatamente isso. Mas peraí, são dois calendários, então eu tenho que usar dois calendários? Como é que eu me guio nisso? Como é que eu me balizo nisso, né? Deu um nó na minha mente, assim, literalmente, deu um nó. E eu te confesso que ainda hoje, assim, eu tenho dificuldade, apesar de já estar. Eu fiz curso, né, com a Flávia Mota sobre a lei do tempo e tal, mas ainda hoje eu tenho, né, o meu cérebro, assim, ele ainda não, o Tico e o Teco ainda não conversam sobre essa ideia de dois calendários, assim, sabe? Eu ainda não consigo. E você acabou de falar que você não tem o gregoriano como o seu calendário principal, digamos assim, né? Mas também Uhum. você não se perde dos compromissos que fazem parte da vida, da rotina do dia a dia. Pagamos Então, a conta, minha né? pergunta. Isso. A minha pergunta, assim, eu gostaria que você falasse assim: é isso. A gente, né? O ideal, ou o que a gente deveria fazer é trabalhar só com o calendário da lei do tempo, tá? O ideal, mas não estamos nesse ideal. Precisamos trabalhar com os dois calendários, tá? Como fazer isso? Como fazer essa dinâmica aí, ou de que forma, né, harmonizar essas duas informações de maneira que eu possa tirar o melhor proveito de cada um conforme a necessidade, digamos assim. Como fazer isso? É. Primeiro que assim, acho que a primeiro desmanche é o ideal, nem Pequena Sereia conseguiu da Disney, né? O mundo ideal é uma utopia. Eu, Marisa, não creio. Talvez eu esteja sendo pessimista, mas eu não creio que esse ideal chegue aqui, pelo menos não comigo aqui encarnada, em terra, né? É, e esse apontamento é assim, ó, quando você adentra na lei do tempo, tá?
tem uma ligação com a mente, com o nosso mental. Então, quem controla a sua mente é o tempo. Então, quem tem seu tempo tem o seu mental, tá? E aí, por isso que eu sempre começo, quando eu faço leitura de mapa, falando sobre isso, né? Que quando você começa a entrar nesse... Eu dou um exemplo do castelo, né, Ana? De uma casa grande, antiga, que você chamou o Uber, que eu sou motorista do Uber, e fala, ó, eu tenho essa coordenada aqui, eu quero que você leia para mim, você me deixe nesse lugar. Quando você chega nesse lugar, é uma casa que você adentra naquele lugar e ele tem muitos, inúmeros cômodos. Se eu tentar entender isso pela minha mente, dentro dessa frequência, dentro dessa rádio de AM, vai ser muito difícil. Então, para mim, à medida que eu fui, então tá bom. Então, quem controla a minha mente é o meu tempo. Quem tem meu tempo tem minha mente. Se eu estou falando de lei do tempo e eu estou falando que isso é uma frequência vibracional, eu preciso necessariamente entrar nesse lugar para sentir, não para pensar. Porque se eu tentar achar uma lógica dentro da minha mente que está dentro de uma frequência de gregoriano, que é 12,60, 12 meses com 12,60, que é a frequência do gregoriano, só para eu não... eu não vou conseguir... 12 meses ou 12 horas, cada hora 60 minutos, Isso, é isso? 12,60. Fica nessa frequência, tá? Que é a frequência de gregoriano. Se eu tô dentro dessa rádio, eu não vou conseguir escutar a música que tá lá naquela outra rádio se eu ficar tentando entender o que ela tá falando. Eu vou precisar sentir. Então, a primeira conexão para de tentar entender e sente. Como assim, Marisa? A gente tem o mantra Kim do dia, chamou, eu não entendo nada do mantra Kim. O mantra Kim tá lá, o mantra Kim de hoje. Potencializo com o fim de sobreviver. O que isso quer dizer, Marisa? Eu não sei o que diz para você. A primeira palavra que me salta quando eu leio essa frase, para mim, Marisa, é sobreviver. Porque eu tenho um lema que eu não quero mais sobreviver aqui. Eu quero viver aqui. E aí você vai conectando com você, com o que faz sentido em você dentro daquele momento. Uhum. E aí existe aquela coisa de, né? Estou calmo, não vou querer sair correndo e aprender tudo de uma vez, não vou querer dar sentido às coisas e saber a solução desse mantraquinho ou dessa pergunta que vem no dia de hoje. Meu Deus, é muita informação. Se conecte com o que faz sentido dentro dos seus sentidos corpo, né? Porque é o nosso nossa maior casa aqui de ensinamento é o nosso corpo. Então, eu li aquilo. Nossa, aquela palavra me sobressaiu. Nossa, quando eu li aquela frase, eu me arrepiei. Então, naquela frase, tem alguma coisa para você dentro do seu momento de vida de agora. Então, tentar se conectar com a lei do tempo, tentando entender ela pelo intelecto, para mim é um tiro no pé. Uhum. Marisa, eu sou muito raiz quadrada de pi. Sou engenheiro e sou raiz quadrada de pi. Para mim, tudo é matemática. Perfeito! É tudo matemático. Então, você começa se conectando
com as informações lá dos ciclos lunares. É tudo matemático. Tem 2 ciclos lunares, que daí você faz a conta, que dá exatamente o número de dias de 28. Aí eu faço o giro do Sol para dar o 360. É matemático. As informações de lei do tempo é pura matemática. Então, se para você faz sentido fazer conta e se conectar com aquela informação, é por ali que você vai. Mas entende? É pelo sentir. E o sentir está nos sentidos, né? Faz sentido, nossa, eu li uma frase e encheu minha boca d'água. O que tem a ver isso? Tem a ver que aquela informação de frequência está provocando em você alguma reação corporal. Mas nem é de comer, Marisa. Mas quem disse que de comer é só pão, é só alimento físico, né? Pão, pizza, fruta, legume. Eu como outras coisas. Eu como informação. Então, prestar atenção nos teus sentidos vai te ajudar melhor, no meu sentir, do que você tentar entender algo. Porque vai dar conflito. Porque você, na maioria das vezes, você está muito conectado na frequência do gregoriano, que é o 1260. Então, você está ouvindo 100% uma rádio AM. E aí você desliga a M automaticamente e quer escutar a FM com clareza? Não vai rolar. A mente está habituada, né, com um determinado padrão. E aí romper aquele padrão, romper o padrão a partir de um estudo, né, a partir de um conhecimento que segue a mesma linha que é a linha mental, ele é muito mais desafiante, assim, né, velho? Sim. É difícil acontecer mesmo. Então, assim, ó, nessa tua fala aqui final, você falou muito de sentir, né? Ou seja, para a gente compreender e navegar nos 2 calendários, no calendário tradicional que nós estamos acostumados, né? E nessa nova visão do tempo, a partir do calendário do tempo natural, é um exercício de voltar-se para dentro e observar as sensações, observar esse sentir. E eu falo muito que autoconhecimento é isso. Autoconhecimento não é você pensar o que deixa de ser, mas é sentir o que está se passando no seu momento presente, no aqui e agora. Sim. É isso que existe. Assim, esse tempo do aqui e agora é o que existe. E de alguma maneira se correlaciona com o que você está falando, né? Que é sentir o que uma palavra traz, o que uma frase traz, o que um desenho. Um desenho traz, o que um som traz. E transformar isso numa informação consciente, ou seja, interpretar esse sentir. É o que eu estou absorvendo da tua fala. E não interpretar a informação, mas interpretar o sentir. E isso ajuda a entrar nessa nova frequência, que é a frequência do tempo natural. Mais ou menos é isso? Porque conforme você vai fazendo esse exercício, né? Que você tá esmiuçando com muita clareza, conforme você vai fazendo esse exercício e você vai caminhando diariamente dentro desse exercício, você começa a observar as sincronicidades ao seu redor, as coincidências. Nossa, hoje a Marisa colocou lá que o movimento de hoje é o movimento da radiação, é o movimento do poder. E aí aconteceu alguma coisa no desenrolar do dia que você olhou uma cena, né? Ou veio alguma informação para você e você, nossa, isso está falando de poder para mim. Nossa, como é que eu lido com isso? Meu Deus, mas por que eu prestei atenção nisso justamente hoje? Que é um dia que fala do movimento de poder. E aí as coincidências
que aqui são chamadas também de sincronicidades, né? Começam a ficar mais claras, começam a ficar mais evidentes. E aí vai fazendo sentido no teu intelecto aquilo. Tipo, nossa, ela falou desse movimento hoje com a informação, hoje é um selo da serpente. E a serpente traz a luz, traz a informação sobre o corpo, sobre despertar a sabedoria corporal, sobre essa vitalidade, sobre o sentido de sobreviver dentro desse lugar. E aí você começa a prestar... Nossa, e não é que é verdade mesmo? Né? Hoje... Eu tô rindo aqui porque assim, ó, daqui a pouco você começou a falar de serpente, começou a falar de outros elementos, assim, tipo, essa mulher tá louca. Que é isso, meu Deus do né? céu? Que é esse tanto Isso, de coisa que ela tá falando? Cordinha. Puxa, Marisa, pra baixo. Cordinha, Marisa, cordinha. Então, assim, queridona, o tempo voou aqui, a gente nem viu, né? Eu nem senti, já é meio-dia, cara. Já é meio-dia. E assim, eu sinto que a gente não trouxe ainda nem os conceitos básicos aqui nessa nossa conversa, né? Sim. Então, eu quero convidar todos vocês que estão conosco ouvindo aqui, gente. A Marisa, ela só deu aqui, ó, a pontinha da unha da formiga que ela começou aqui o movimento, né? A pontinha da unha da formiga. Então, assim, tem muita gente que está ouvindo, que está nos ouvindo aqui, que já conhece a Lei do Tempo, já conhece a Marisa, e para mim, eu recebo todos vocês assim de coração muito aberto aqui no Ser Mais Você. É uma honra receber vocês aqui, né? Mas também tem gente que não tem noção de nada, como eu, há um ano atrás, assim, um pouco mais, eu nem sabia que existia a Lei do Tempo. Então, eu entendo que está havendo assim uma procura das pessoas de modo geral por uma maior compreensão do que existe além do que a gente vê no dia a dia, o que está além dos padrões. Mas aí a gente precisa tornar esse conteúdo um conteúdo acessível e fácil, começando lá pela base da base da base. Porque ninguém é obrigado a nascer sabendo, né, galera? E por isso, muitas vezes, aqui eu fico trazendo perguntas bem básicas, assim, para os meus convidados, porque eu estou aqui pensando naquelas pessoas que estão ouvindo aqui ou que vão ouvir depois, que nunca tiveram acesso a esse conteúdo, esse conhecimento que a gente está falando. E não só com você, Marisa, mas todos os outros convidados, né, que a gente está trazendo, eu tenho feito isso. Olhando para esse espaço das pessoas que estão chegando agora e que, graças a Deus, tem muita gente aí começando o seu despertar, começando a sua jornada, começando a sua caminhada, né? Vocês que estão acompanhando a gente nessas lives e que já têm alguma base do conteúdo, vocês ajudam a sustentar essa energia. Vocês ajudam a criar um quantum energético para empurrar um pouquinho mais aqueles que estão chegando agora para esse caminho do despertar, para essa nova onda, para essa nova frequência, para esse novo olhar, né? Então é muito importante o trabalho de todos nós nesse movimento, muito importante, né? Eu abrindo esse caminho, os convidados, assim como a Marisa, trazendo o seu conteúdo nesse caminho, né? Vocês aqui conosco, quem já sabe um pouco mais, sustentando a energia, ajudando a sustentar a energia e também expandindo um pouco mais a sua consciência. E quem está chegando aqui agora, começando a ter, assim, nuances, né? Noções de que existe algo além do que os meus olhos físicos veem. Então, acho que esse é o nosso grande movimento, né, Marisa? E aí, exatamente por isso, nesse momento aqui do Ser Mais Você, a gente está fazendo esse programa, onde Marisa volta aqui conosco daqui a um mês, no mês de março. Na segunda terça-feira do mês de março, ela volta. E aí vamos aprofundar ainda mais nesse conteúdo, trazendo um pouco mais de base conceitual, fazendo essas conexões maravilhosas que você fez aqui ao longo da live, que não tenha dúvida, vai trazendo muita clareza, mas ao mesmo tempo começa a dar alguns nozinhos também, assim, né? Tipo, opa, tem mais coisa, opa, tem mais coisa, e assim a gente vai. Então, amiga querida, eu quero já te agradecer muito por esse momento, por esse espaço, né? Já vou abrir a fala aqui para você trazer
conclusão geral, digamos assim, nesse dia de hoje, mas já quero agradecer muito esse momento, essa oportunidade e dizer que, assim, para mim você é um poço de sabedoria ambulante, assim, porque mistura de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, mas que, na verdade, tudo faz parte da mesma essência, faz parte do mesmo movimento, que é essa arte maravilhosa que a gente está aprendendo a ser, né? Uhum. Então é esse serviço maravilhoso que você traz e entrega com tanta magia, né? Com tanta magia para todos nós. Então, amada, muito obrigada, de verdade, né? E deixa aqui esse espaço para você trazer a sua fala final e já convidar a galera para o nosso próximo encontro, né? Sim, sim. Ah, eu que agradeço, né, Mandiarim, porque na leitura que você fez comigo do teu mapa lá, numerológico, você salientou isso várias vezes, né? E deu o chute no meu bundão, tipo, vamos, Marisa, né? Vai, minha filha! Porque senão, né? O poço de sabedoria é uma véia, bem daquelas bem gorda, bem caquética, sentada num trono, pensando, eu acho que eu não vou. Mas eu me vejo uma colcha de retalhos bem caótico. Então, quem já me conhece, né, já sabe desse lugar caótico que eu tenho que ter alguém que puxa lá, Marisa, volta aqui, querida, né? Ainda mais na informação de lei do tempo. E aí, para fechar isso, hoje, né, o que fica mais latente em mim é percebam em vocês quem tem o tempo de vocês, porque quem tem o tempo de vocês tem a mente de vocês, né? E aí na mente eu tenho o meu pensamento, do meu pensamento que provoca uma ação ou uma reação, né? E aí vem toda aquela estruturação de cocriar, né? Porque aí o que que eu cocrio? Então cuidem, né? Observem quem tem o tempo de vocês. Como é que quem tem o tempo de vocês é quem tem a mente, né? Então comecem a observar isso, né? E aí mandem para mim e para Ana perguntas para que a gente também estruture de uma maneira aonde fique mais dinâmico, né? Todas essas informações, porque a lei do tempo ela tem muitas informações, muitas, né? Então é um caos mesmo, é muito caótico, né? Porque você vai falando e aquilo vai puxando de um jeito descomunal. Então ficar com essa primeira informação, que eu acho que é a informação mais importante para mim, né? Quem tem seu tempo tem sua mente, tá? Então, quando você fala, meu tempo é dinheiro, o dinheiro tem a sua mente. Então, a sua mente trabalha dentro desse movimento e dessa informação só de dinheiro. E aí, o só é que dá aquele. Meu Deus, é só isso que eu estou fazendo? Mas será que eu vim só para isso? Que não tem nada de ruim em ter ou trabalhar o seu mental para o dinheiro, mas só ele dá a voz de comando, né? E que ancoramento você tem dentro de dinheiro? O que é dinheiro para você? E aí você falou de todo o programa, da abundância, da prosperidade. Então, não, nada é por acaso. As sincronicidades que acontecem são para reestruturar todo o mental dentro dessa egrégora humanidade que a gente está passando agora, né? Que a gente vem há algum tempo passando e efetivando agora dentro de uma frequência de nova era, né? Então, acho que a minha amarração final é essa aqui, que é o que eu mais sinto. Quem tem seu tempo tem sua mente, né? Esse é teu mantra hoje. Quem tem seu tempo tem sua mente. E sincronicamente hoje a gente adentrou num movimento de 28 dias, que é uma lua,
que faz você responder a pergunta: eu vivo aquilo em que eu acredito? Uau! Hoje é o primeiro dia. A gente tem 28 dias para dançar com os movimentos e as informações, com a luz e o som que vai aparecendo diariamente, para ancorar isso na gente. Eu vivo aquilo que eu acredito? Eu vivo aquilo que eu acredito? Né? Como é Acho que divino é isso. e sincrônico isso, né? É Como é muito divino e lindo. sincrônico, porque a gente É? não programou assim que, Não. né, Não. a nossa live de hoje estava conectada com o início desse novo movimento. Olha só. E é um baile, né? Você é convidado para ir nesse baile, né? E só que você não sabe que música vai tocar. Você não sabe quem que vai Uhum. tocar. E aí é a sua entrega. É você se entregar ao que aparentemente é tão desconhecido para o seu ser humanoide, mas tão conhecido para o seu ser essencial, né? Sim, E aí, se você sim. tem dificuldade disso, você, toma um cacau que ajuda, né, na amorosidade. Espero, né, que as minhas amigas cacauzeiras que estão aqui, Tati, né, estejam tomando seu cacau hoje para adentrar dentro desse lugar com mais amorosidade, né? Então, você tem jeitos de fazer isso diferente. Não sei o que é cacau, eu vou caminhar para tentar sair um pouco desse lugar de controle e me entregar para essa dança que eu nem sei qual que é, eu nem sei que música que vai tocar, mas eu vou me entregar, porque faz sentido em mim. E fazer sentido é aqui, ó. Faz sentido, né? Não precisa fazer sentido. Faz sentido. Então tá bom. Com o tempo, aquilo vai adentrando dentro desse sentido que a gente tem, né, de conhecimento, né? Mas quem tem teu tempo, tem tua mente. É isso, exatamente. E você falou de tempo é dinheiro, né? Esse conceito que ainda está muito enraizado no coletivo, né? No inconsciente coletivo. A próxima semana, né? Que a gente vai falar aqui no Ser Mais Você sobre abundância, ela tem exatamente essa intenção de criar um espaço disruptivo sobre isso, sobre o conceito de dinheiro, da moeda, né? Sobre o conceito de materialidade em relação ao dinheiro, romper com essas percepções que são bem matrix, assim, né? Uhum. E ir para um outro espaço de consciência onde o dinheiro é energia, e enquanto energia, ele pode ser movimentado de formas diferentes, né? E com resultados diferentes. E aí também, não é o dinheiro, é uma energia, mas não é só esse tipo de energia que está no nosso campo profissional, no Uhum. nosso campo de trabalho e assim por diante. Enfim, né? É o assunto da Sim. semana que vem. Então, já quero convidar vocês que estão aqui ouvindo a gente, que são, né, os amigos, amigas aí da Marisa que vieram para essa live. Mais uma vez, grata por vocês estarem aqui. Uma honra receber todos vocês nessa nossa comunidade, ser mais você, que tem esse objetivo, que a gente possa ser cada vez mais quem a gente é, a partir desses vários caminhos de reconexão com a nossa essência. E a lei do tempo é um desses caminhos, por isso a Marisa está aqui conosco nessa fala. Marisa volta no mês de março, novamente na segunda semana de março, na terça-feira, para continuar esse assunto. Deixem os seus comentários na live que vai ficar salva aqui no Ser Mais Você. Eu vou colocar a Marisa também, vou colocar você como colaboradora, amiga. E aí, se você aceitar, a live vai lá para o seu perfil Sim. também. Então, as pessoas podem deixar, né, as suas perguntas, os seus comentários, as suas falas aí tanto no meu perfil aqui do Ser Mais Você, quanto lá na Marisa. Especialmente perguntas para a gente exatamente balizar um pouco mais na percepção de vocês, né, no olhar de Uhum. vocês, nas dúvidas, enfim, aprofundar também a partir da visão de vocês. Isso é muito importante para a gente ter um norteador, né, Sim. no nosso caminho aqui. E aproveitar também convidar todos vocês. Amanhã, quarta-feira, a gente vai falar às 9 da manhã sobre inteligência espiritual. Marisa está super convidada Oba. também.
E detalhe, amiga, inteligência espiritual para as crianças. É o tema da Oba! Andréia amanhã. Uhum. É o tema da Andréia, nossa psicóloga, doutora em inteligência espiritual, que vai falar sobre isso, né? Amanhã, então, para as mães de plantão, vai ser muito, muito, muito especial. Inclusive, né, chamem os amigos, compartilhem, enfim, se vocês acharem esse tema interessante, e venham conosco, às 9 da manhã, amanhã. E amiga querida, obrigada por estar aqui, Obrigada, obrigada por essa nossa Ana. troca, essa nossa partilha, né? Você sabe que eu gosto muito de conversar com você, Eu mas mais também. do que isso, a gente forma uma terceira malha de informação aqui, né? A sua com a minha, a gente forma uma terceira, e essa terceira malha é uma malha muito amorosa e de muita entrega, desde um espaço de alegria, de felicidade, de Sim, leveza, de bem-estar, né? Onde a gente está fazendo o que a gente ama fazer. sim. Então, gratidão, né, por você ter aceitado esse desafio, Imagina. aceitado o meu empurrãozinho aí que eu dei em você. Né? Quem está aqui que não segue a Marisa, olha aqui na live, né, tem o perfil dela, vai lá, segue ela. Quem segue ela e não segue o Ser Mais Você, vem seguir a gente e vamos cada vez mais formar novas comunidades do saber, né, nessa nova era que a gente quer criar. Então, Fortalecer, né? queridona, isso. Beijo. Beijo em todo Beijo, mundo. brigadão de todo o coração e obrigada a todos vocês que estavam com a gente aqui. Beijo, gente. Obrigada. Até amanhã, na próxima live. Até Tchau, amanhã. querido. Um beijo.